Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ele, sim, Príncipe Harry. Pois é, gente. Ai, meu Deus. Não sei se foi notícia no Brasil tanto quanto foi aqui, porque aqui, gente, olha, foi fogo no parquinho do Palácio de Buckingham, né? Então, nossa, realmente essa entrevista que o príncipe Harry deu à BBC, dizendo que queria reconciliação com a família real, mais do que isso, que ele perdoa, né, todo mundo ali da família, enfim. Olha, realmente ele deixou muitas pessoas assim. Porra, Harry, sério mesmo? E fico feliz, entre aspas, muitas aspas, que eu vejo muitas pessoas falando exatamente do que eu falei desde sempre. Sempre torci pelo Harry, sempre torci pela Meghan, sempre torci para que eles tivessem, beleza, uma vida fora. Mas, meu, quantos anos desde 2000, né? 2020 que eles estão nessa, de ficar falando da família, de ficar falando disso, de ficar falando, sabe, de reclamando, 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 e, né, chega, já deu, já todo mundo já entendeu. E, ao mesmo tempo, muitas coisas que acontecem acabam sendo, eu diria, muito é, controvérsias, assim, sabe? Porque eu vou falando no decorrer, porque nesse final de semana eu assisti muita coisa do pessoal falando sobre, tá? E para eu conseguir ter uma noção, assim, realmente do que estava acontecendo. Não consegui fazer esse vídeo antes, né? Mas, de qualquer forma, quero falar aqui com vocês, então, o que aconteceu. Bom, se você não sabe, o príncipe Harry, ele estava há muito tempo, né, fazendo lá um processo, porque ele queria que a segurança dele fosse paga pelos contribuintes? Sim, não, na verdade. O que ele queria? Ele queria que a segurança dele fosse feita pela Polícia Metropolitana, que é a polícia aqui, né, de Londres. Só que foi negado isso a partir do momento que ele saiu, né, como sendo a partir do momento que ele não trabalha mais para a família real, então ele não tem mais o porquê ter essa segurança que sim era, né, da família real. Era da polícia, né? Da polícia metropolitana, que faz a segurança aí do rei, dos príncipes. Tá, beleza. Só que ele pediu pra sair, né? E aí foi cortado essa segurança e ele sempre brigando, né? Mas eu sou a filha de quem eu sou, eu quero. Não, 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 não. E aí agora chegou na corte de apelação, assim, tipo, o último nível, sei lá, como se fosse um STJ, assim, sabe? Então, só que é o tal do Comitê Executivo para a Proteção da Realeza de Figuras Públicas, o tal do RAVAC, que ele fica falando toda hora ali na entrevista, tá? Bom, a decisão foi que ele não teria, né, direito mais à proteção policial no Reino Unido e não adiantou apelar, não adiantou, né, fazer todos os processos ali, que foi negado. Não vai ter segurança paga pelo contribuinte, não vai ser a segurança da Polícia Metropolitana, não interessa, pode chorar o quanto for, beleza. E aí ele começa a dar, assim que foi negado esse julgamento, ele vai lá e dá uma entrevista para a BBC. E essa entrevista tem mais de 30 minutos, 32 minutos, alguma coisa assim. Mas ele fala, 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 fala. E sabe, até eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ou de duas, uma. Ou ele está, né, sem nenhuma pessoa para dar as coordenadas dele, tipo relações públicas, assim, para falar, querido, fala sobre o seu processo, mas não abra a boca para falar da sua família, né? Ou dois, a pessoa falou tudo isso e ele não, né? Ele não aceitou. Ele, tipo, não, eu vou lá e vou falar mesmo.
Porque ele falou tanta coisa, do tipo, as pessoas estão querendo, e isso dando a entender, muitas assim, tipo, a história vai se repetir, e não fala com todas as letras, que provavelmente ele tá falando da mãe dele, né? É, eu vou acabar sendo morto aí, e vai ser a culpa de vocês, a história vai se repetir. Ou pessoas da minha família, praticamente, assim, ele diz, né, que sabotaram tudo, sabe? Ah, enfim, coisas desse tipo, assim, que até a pessoa que, né, tipo assim, porque eu tava vendo, inclusive, né, muitas pessoas que, como eu falei, eu fiquei muito satisfeita, entre várias aspas, né, repito, porque ninguém, acho que, acredito, esteja feliz, satisfeito com essa situação, porque, coitado, né, é, o interessante seria que todo mundo fosse feliz, alegre, né, família E, família A, mas não é essa a verdade. Mas eu vejo o comentário de muitas pessoas falando assim, poxa, mesmo eu torcendo, agora já tá demais. Ele não sabe o quanto parar. Porque uma coisa que eu não tinha prestado atenção e que eu achei assim, realmente, né? É assim, ele tá fazendo um julgamento, certo? E aí, o Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e das Figuras Públicas e tal, sempre tem os juízes, né? Sempre tem. Tá. Essa turma toda dos juízes e tal, sempre o chefe vai ser o rei. Sempre vai ser o rei, né? O rei é o chefe da arma, o rei é o chefe né, dos advogados, dos juízes. Então, se alguém está entrando com um processo, né, contra o Estado, digamos assim, quem é o chefe, né, disso tudo? É o rei. Logo, o rei ele não pode estar em contato com, com, com quem está entrando em contato, com quem está processando, porque isso demonstra como pode ser imparcial. Então, nesse caso, ele não é só o pai do Harry, ele é o chefe ali dos juízes. Então, não pode ter contato com quem está entrando com o processo. E aí, ele chega a falar na entrevista assim. Ai, porque eu não falo com meu pai por conta dessa questão de segurança. Por isso que eu não falo com ele. Sim, não fala porque ele não pode também, né? Ele não pode, por conta dele ser, né, aí o chefe de todos esses juízes, digamos. Como que você vai, né? Não pode. Eu não sei se deu para entender, né? É a mesma coisa que eu estou sendo julgado. Teve isso esses dias eu li no jornal no Brasil, né? O cara lá está sendo julgado num estado e numa mansão, de repente ele me dá um jantar para vários juízes que vão julgar o caso dele. Não dá, né? Então é a mesma coisa, não pode. Então, realmente ele não pode encontrar, mas não é porque ele não é, né? É o pai e ao mesmo tempo é a questão, né? E eu nunca tinha parado para pensar. E outra coisa, ele começa a falar assim, ai, porque eles não falam comigo por conta dessa questão, né, de segurança. Só que tem muito mais sobre isso, né? Eu acho que tem muito mais que. Não é só essa questão de segurança, né, Harry? Tem a questão do livro, tem a questão de, ok, vou falar com eles hoje, amanhã, esse encontro vira livro. Spare 2, parte 2, né? Então, assim, realmente acabou a confiança nesse sentido da família real com o Harry. E, cara, não acredito que eu vou falar isso, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu acabo tendo que concordar com a família real. Porque se o homem, né, tudo que encontra, ele acaba virando e tá tudo bem, ele tá no direito dele, beleza. Mas agora, criatura, vá fazer a sua vida, vá criar a sua história, vá criar coisas novas, né? Aí né? Não é à toa que é dessa terra aqui, que é a terra do museu, né? Vive de passado. Ele não cria coisas novas, ele só fica reclamando, 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 reclamando. Então, assim, né? 9 minutos de vídeo e tô aqui eu falando, falando, falando. Gente, bom, enfim.
Vou ler uma matéria, assim, só realmente para vocês entenderem, né? Caso vocês não estejam entendendo o que está acontecendo. Mas, sério, gente, até, né? Quem me acompanha aqui vai falar assim: nossa, eu recebi um comentário esses dias, Gisele. Se algum dia eu te critiquei por passar pano para esse casal, eu estou, né? Esqueça, porque agora o que você fala sobre eles é real, real. A Megan, esses dias, cara, tava mandando presente para uma amiga que participou lá de um podcast. Ai, uma história que, ai, enfim. Mas tá lá ela mandando a cesta, os doces lá dela, né, as geleia, com um cartãozinho. É, Sua Alteza Real, Duquesa de Sussex, Meghan, Duquesa de Sussex. Ela não pode, desde que ela saiu da família real, usar o termo, usar a letrinha, né? Sua Alteza Real. Ela não pode usar. E ela vai lá e usa, entende? Pra quê? Por quê? Por quê, Cláudia, né? Tipo assim, não, né? Gente, daí é isso que eu digo. É assim, realmente parece pra causar. Falando nisso, hoje é aniversário do príncipe Art. Hoje é aniversário do príncipe Art. Tem várias notícias aí. Bom, mas enfim, a vida tá realmente bem corrida aqui. Mas vamos em frente, né? Tá? Eu vou ler pra vocês aqui uma matéria da BBC News Brasil, tá? Essa matéria aqui, deixa eu ver se tá tudo certo, se tá gravando, se tá gravando. Príncipe Harry diz à BBC que quer reconciliação com a família real. Duque de Sussex disse à BBC que adoraria uma reconciliação com a família real em uma entrevista emocionante na qual se disse devastado por perder um processo judicial sobre a segurança, sobre sua segurança no Reino Unido. O príncipe Harry disse que seu pai não fala com ele por conta da questão de segurança, mas que não queria mais brigar e não sabia quanto tempo de vida o rei Charles ainda tinha. Gente, o cara me fala assim: ai, então, né? Olha, ai, momentos preciosos são importantes, blá 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 blá, todo aquele textinho de autoajuda, né? E fala assim: eu não sei quanto tempo meu pai tem de vida. Urra, sério, mas isso caiu tão pesado aqui, vocês não fazem ideia. Porque, primeiro, porque ele, né, o rei Charles, ele tá muito bem. Inclusive, ontem, né, teve a comemoração com relação ao Dia da Vitória. Eles estão lá fazendo todo um. Gente, se o rei Charles tá mal, olha, vou te falar, viu? Eu tô morrendo, então. Então, assim, foi muito pesado, sabe? Falar de alguém que está passando por um tratamento realmente do câncer e tal, e falar, eu não sei quanto tempo meu pai tem de vida. Meu, eu não sei quanto tempo você tem de vida também. Qualquer um de nós pode sair ali na rua e, né, virar, né, geleia de asfalto. Então, assim, foi um comentário muito mal, realmente foi recebido, assim, de um jeito que até eu, assim, eu assisti, eu falei, oxi, caraca, né? Então, assim, esse foi um fator, assim, que o povo aqui tá pegando ele, assim, pra falar, assim, quando o príncipe William se tornar rei, estão fazendo até petições para que ele tire o título do Harry e da Meghan, para vocês terem uma ideia, viu? E olha, vou ser bem claro para vocês, se eles continuarem utilizando o Sua Alteza Real, continuarem fazendo, né, as coisas que estão fazendo aí com o nome dele, com o nome, né, desse título, Sua Alteza Real, ou até mesmo Duque, Duquesa, de Sussex, eu não duvido nada que isso realmente possa acontecer. Mas não é uma coisa assim tão simples, tá, gente? Envolve também o parlamento, não é simplesmente assim, ah, chega, acabou, não quero mais, daqui isso aqui. Não, tá? Porque foi um presente de um monarca. Então tem que passar por todo um processo. Mas eu não duvido que isso possa acontecer no futuro. A partir de agora eu tô falando isso, viu? As coisas não estão mais tão
assim, ah, tadinho do Harry. Não, as coisas estão assim. Agora ele já sabe onde ele tá pisando. Agora já tá muito repetitivo tudo que ele tá passando. E, pô, gente, caraca, meu, vamos, né? Vira a página, meu filho, vai. Não, 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 não. E aí ele falando que quer reconciliação com a família. Tipo assim, meu, sabe? Vai e faz, sabe? Tipo assim. Enfrenta, sabe? Enfrenta. Agora, fazer o negócio e tentar não ser coerente com o que ele realmente quer é complicado. Aí eu fico na dúvida, né? Será que era isso que ele sempre quis? Enfim. Mas assim também, gente, como assim? O Harry, terapia aí não deve estar em dia, né? Não é possível, porque essa coisa de, eu gostaria de reconciliação com os meus pais. Gente, não, sabe? O livro dele já demonstrou que não existe uma relação de pai e filho. Não existe uma relação de irmãos. Não existe uma. O que ele quer de reconciliação nessa família? Me diz. Família dele, pô, é a esposa e os filhos, ponto final. Ai, não, credo. Vamos lá. Príncipe Harry disse que seu pai não fala com ele por conta da questão de segurança, mas que não queria mais brigar e não sabia quanto tempo de vida o rei Charles ainda tinha. Outra coisa, então, né? Ele diz que não fala com o pai por conta dessa decisão sobre a questão de segurança. E é isso que eu falo, não é exatamente sobre isso só. É porque tem a questão do livro, obviamente, que ele falou horrores da Camila, digamos, e também tem a questão dessa coisa, dele estar fazendo um processo. Então, como que ele vai entrar em contato com o rei, sendo que ele é um cara que está entrando com um processo? O príncipe falou à BBC News da Califórnia após perder uma apelação sobre os níveis de segurança a que ele e sua família têm direito enquanto estiverem no Reino Unido. Aí ele fala assim: não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e filhos de volta para o Reino Unido neste momento, disse ele após a derrota, tá? Ele fez essa entrevista, então, logo após de perder. Lembrando que o fuso horário é muito diferente aqui de Londres com a Califórnia, tá? Então teve toda esse julgamento. Aí vem Califórnia e daí, sei lá, na manhã, à noite da Califórnia, daí já é madrugada aqui, então por isso que só no sábado que tudo isso aí estourou, né? Era break news, vocês não têm noção. Plantão, assim, sabe? Aquela musiquinha da Globo que aparece, assim, nossa, o que aconteceu? Aqui, mesma coisa, gente. Cês tem noção? Mesma coisa. E em um momento tão importante, né? Como era a comemoração aí do Dia da Vitória. Então, assim, meio que o povo ficou meio, sabe? Sério mesmo, Harry? Mesmo, mesmo? Então tá. Aí ele fala assim: houve tantos desentendimentos entre mim e alguns membros da minha família. E aí ele diz que agora ele os perdoou. Cara, tipo assim, eu tô dando risada até o reinado dos príncipes que virão do príncipe George, entendeu? Porque ele perdoa agora? Sério mesmo? Então tá bom. E ele precisa fazer uma reportagem, ele precisa colocar isso em público pra falar: eu os perdoo. É muito sem noção. Isso eu não tô acreditando que o Harris prestou esse papelão. Sério, eu assim tô com pena do relações públicas desse homem. Se ele tiver, né? Vamos lá. Ou se, né, o cara for competente, porque não consegui imaginar um relações públicas falar pra ele assim: "Meu, vai lá e se faz de vítima. Vai que vai dar certo, vai dar muito certo". Ou ele falou assim, ó: "Eu adoraria me reconciliar com a minha família. Não adianta continuar brigando, a vida é preciosa". Outra coisa que eu pergunto, meu, eu não acredito que eu vou estar falando isso também. Mas tudo bem. Não adianta continuar brigando, a vida é preciosa. Tá, ele tá falando isso do pai dele. E o pai da Meghan, que vive falando em tudo que é jornal, eu quero falar com minha filha, eu quero ver meus netos, eu quero falar. Entende? É muito incoerente. É muito incoerente. Quer dizer, isso serve para a família real, mas isso não serve para o pai da Meghan Markle. Como que é? Meghan Sussex, né? Então, como assim?
Quer parar de falar com o pai? Quer parar de falar com a mãe? Quer parar? Tem todo o direito, eu acredito. Tem todo o direito. Todo mundo tem o direito, assim, de ver, pô, essa relação aqui não é legal, não me sinto respeitado, então vou partir para a minha. Ok, perfeito. Mas agora, ficar falando que de um lado é uma coisa e do outro é outra, aí fica complicado. Porque o próprio Thomas Markle, pai da Meghan, falou em várias entrevistas. Eu tentei falar, inclusive, com o Harry, né? E nunca eles deram entrada pro cara. Nunca, nunca, nunca. Por pior que ele tenha sido, não sei qual é o caso, tá? Por pior que ele tenha sido, eles não deram a oportunidade do cara tentar, sabe, reconciliação, nada, nada. Simplesmente o cara foi jogado assim, pá. Diferente é se você tenta uma reconciliação e o cara continua fazendo, né? Você vê que não tem aquele sentimento de realmente, pô, fiz besteira, quero me reconciliar, tal, porque o Marco, ele fez realmente, né, o pai da Meghan, ele realmente fez umas besteiras lá, vendendo fotos dele, como se ele tivesse indo preparar a roupa para ir pro casamento. Realmente ele fez coisa errada. Realmente ele fez também errado de colocar a carta que a Meghan mandou para ele. E ele passou lá, né? Inclusive ela ganhou nesse processo, né? De que ele vazou essa carta. Então, beleza. Mas mesmo assim, né? Não houve uma reconciliação antes, né? Houve só essa carta depois que ele tinha feito isso. Ai, sei lá. Ai, tão complicado. Então, isso que eu falo, tipo, eu não acredito, eu que sempre defendi o direito de Meghan falar assim, realmente, não quer falar com o pai? Não fala, né? Beleza, mas eu acho assim, dá, beleza, não fala. Mas agora, o mesmo discurso, né, de falar, como que ele falou aqui? Que a vida é preciosa, que não adianta continuar brigando, a vida é preciosa, vale só, né, pra monarquia britânica. Interessante isso, muito interessante. Enfim. Bom, daí ele continua, né? Não sei quanto tempo meu pai ainda tem, mas ele não fala comigo por causa dessa questão de segurança, né? Já falamos sobre isso. Não, Harry, não é só sobre isso. O príncipe queria reverter as mudanças em sua segurança introduzidas em 2020, quando ele deixou o cargo de membro da realeza e se mudou para os Estados Unidos. Na verdade, ele mudou para o Canadá e depois ele foi para os Estados Unidos, enfim, tá. Dizendo que se sentiu decepcionado, ele descreveu sua derrota na corte como uma boa e velha armação do establishment. Como se as pessoas aqui da família real, da firma, entendeu? Estivessem influenciando a decisão, né, de ser realmente negado essa segurança. Porque ele falou assim, não, eles queriam realmente, sabe o que eles queriam? Eles queriam que a gente, tipo, como se fosse uma chantagem. Tiramos a segurança de vocês e vocês vão ser entregues aos lobos, entendeu? Então a gente fala isso, e aí a gente ia desistir e voltar, e aí era uma forma de prender, né, Meghan, prender o Harry aqui. Não, não, não. Então, isso é muito sério. Ele culpou a família real por influenciar a decisão de reduzir a sua segurança, tá? Ok. Questionado se havia pedido ao rei para intervir na disputa sobre segurança, Harry disse: Eu nunca pedi a ele para intervir. Pedi a ele para se afastar e deixar os especialistas fazerem seu trabalho. O príncipe disse que a forma como foi tratado durante o processo de decisão sobre sua segurança revelou os piores medos. Provavelmente ele está se referindo aqui à princesa Diana, né? O príncipe Harry falou à BBC, logo após perder sua mais recente ação judicial contra o governo britânico, sobre o nível de segurança que ele e sua família têm direito durante suas visitas ao Reino Unido. O Tribunal de Apelação rejeitou o caso do príncipe, que dependia da decisão de um comitê oficial de remover sua elegibilidade para proteção automática e completa, como a que outros membros da realeza recebem.
Não, e outra, daí ele fala assim que esse tribunal, assim, todos eles estão falando para que nem os outros países protejam ele, tá? E outra, o cara tá tão preocupado com segurança, tão preocupado com segurança, que esse ano ele foi para as bandas da Ucrânia. Ele foi viajar para encontrar alguns, porque ele tem lá o prêmio, né? Aquele jogo, os Invictus, né? Que tem a ver com os combatentes de guerra e tal. Eu nem lembro de. Eu não li as matérias, tá? Mas eu acredito que seja com relação a isso. Então ele foi lá ver os combatentes, tudo. Sério que você tá tão preocupado assim com a sua segurança e você acaba indo pra Ucrânia? Sério que você, se eu não me engano, ele foi pra Colômbia? Se eu não me engano, ele foi pra. Ele foi pra algum país, assim, realmente não tão seguro, né? Mas ele foi com a Megan. Então, assim, aí ele falar que aqui no Reino Unido, gente, todo mundo quer matar a gente e tal. Tudo bem, tem uma onda de hate, sempre vai ter um cara lá que acaba realmente. Tem, claro que tem. Por isso que tem que ter segurança, tem que ter mesmo, né? Sempre vai ter um alucinado. Sempre, sempre. Sendo o cara Taylor Swift, digamos, ou sendo Lady Gaga. Não teve aí no caso do Brasil, de uns caras que queriam colocar, fazer um estrago lá no show deles. Então, sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. Mas no caso dele, falar que todo mundo quer matar ele é um pouco de exagero. E realmente o povo daqui ficou muito chateado mesmo. Porque daí ele fala, poxa. Quer dizer, você não vai realmente, porque ele fala, não, eu não vou poder levar os meus filhos para ver a minha terra natal, porque isso, porque aquilo, nhé, nhé, nhé. Pô, sério mesmo? Sério mesmo? É tão assim, meu Deus, todos, né? Todos os olhos virados para Harry. Será que ele não consegue, de um jeito ou de outro, vir sem fazer algazarra e, tipo, né, na surdina vir fazer as coisas dele e fazer um turismo com as crianças e tal? Né? Então, assim, o povo mesmo ficou muito decepcionado com ele. E, tipo assim, oi, eu sou, né, aqui do Reino Unido, mas eu não quero te matar. Assim, ficou, virou piada. Essa que é a verdade, virou piada. Então, assim, realmente, se ele não quer, é porque ele não quer. Eu acho que é mais fácil dizer assim, agora eu tenho uma boa desculpa para não poder ir, sabe? Então, não acho que seja assim, nossa, eu estou muito. Porque eu não posso. Ninguém tá fechando a porta para ele. Ninguém. As portas estão abertas, entende? Mas ele disse que não pode, porque se ele vier, vai acontecer isso, isso, isso. Então tá bom, né? Enfim, vamos lá. Na sexta-feira, o tribunal decidiu que o príncipe Harry apresentou os argumentos fortes sobre o nível de ameaça que ele e sua família enfrentam, mas afirmou que seu sentimento de queixa não se traduzia em um argumento legal. Sua queixa legal girava em torno de um comitê chamado Proteção da Realeza de Figuras Públicas, que é o tal do RAVEC, né, RAVEC, que autoriza a segurança de membros da realeza em nome do Ministério do Interior. E era presidido na época por Sir Richmond Mottram, alguma coisa assim. De acordo com os regulamentos do comitê, de acordo com os regulamentos do comitê, argumentou o príncipe Harry, seu caso deveria ter sido apresentado ao Conselho de Gestão de Riscos do RAVEC, que teria avaliado as ameaças à sua segurança e a de sua família, mas isso não aconteceu. Na sexta-feira, juízes sêniores disseram que o comitê havia divergido da política ao tomar sua decisão de 2020 sobre a segurança do príncipe, mas concluíram que não, que havia sido sensato, digo, fazê-lo devido à complexidade de suas circunstâncias. Então, né, pode haver, assim, algo que realmente não deveria estar acontecendo, que ele deveria. Ok, até do caso que seja, tá. Mas, aí que tá. Pra que fazer essa entrevista? Deixa que os advogados façam o papel deles. Deixe que as coisas vão caminhando. Agora, você entrar em contato com a BBC para fazer uma entrevista e ficar falando da sua família, aí pegou muito mal, deu muito ruim,
muito ruim mesmo. Não tem como defender ele nessa hora, sério mesmo. Aí aqui eu vou ler mais uma matéria, eu não li, tá? Eu vou ler com vocês, achei bem interessante. É a jornalista, tá? Que fez a entrevista e ela vai dizer assim, ó, minha impressão sobre o príncipe Harry durante a entrevista exclusiva BBC, tá? Essa é a entrevista que eles fizeram, provavelmente ali na casa dele, né? Lá na Califórnia, ok? Acredito eu, não tenho certeza, vamos ver. A seguir, confira o relato da jornalista Nada, o nome dela é Nada Taufik, jornalista da BBC, que fez a entrevista com o príncipe Harry, Duque de Sussex, na qual ele disse que adoraria uma reconciliação com a família real e disse devastado por perder um processo judicial sobre sua segurança no Reino Unido. Ah, e outra coisa, hein? Ele perdeu e ainda ele vai ter que pagar 1,5 milhão, se não me engano, de libras em custas judiciais. Então, não vai sair barata essa brincadeira dele, tá? Vamos lá. O amanhecer em uma bela casa com um paisagismo luxuoso em Santa Bárbara, na Califórnia, é um momento e um lugar estranhos para conhecer um príncipe britânico. No entanto, o Duque de Sussex notoriamente se afastou da rotina habitual da realeza. É uma decisão que ele diz ter sido forçado a tomar. A casa não era dele, mas sim um ponto de encontro conveniente a poucos quilômetros de onde ele mora com sua esposa Meghan e seus dois filhos, Art, de 5 anos, agora 6, hoje é aniversário dele, e Lilibet, de 3 aninhos. Então tá, aqui não é a casa do Harry, tá? É a casa. É um. É alguém que, né, cedeu ali o espaço. Enquanto montávamos nossas câmeras na sala de estar, acessávamos as últimas atualizações do judiciário e as notícias das nossas equipes em Londres. Ok, vamos lá. Enquanto isso, fomos avisados para manter as portas fechadas para que os pavões barulhentos na varanda não entrassem. Tinha pavão por lá. Gente, será que é comum ter pavão na Califórnia? Ou é uma coisa assim, né? Tipo assim, excêntrica para os milionários, enfim. Começamos com uma breve conversa informal, o que sempre ajuda a quebrar o gelo antes de uma conversa formal. Mas não tocamos no assunto em questão até que as câmeras começassem a filmar. Leia mais abaixo sobre a decisão judicial, tá bom. O príncipe Harry estava ansioso para compartilhar seus sentimentos, apesar do escrutínio crítico que o persegue. Como entrevistadora, eu também estava profundamente ciente desse escrutínio. Escrutínio é assim, como a mídia vai lá e, tipo, né, tira todo. É como se fossem urubus, assim. Pegam qualquer notícia, vão lá e dessecam, né? O coitado. Vamos lá. Nesse caso, eu diria que é coitado, sim, porque a vida toda o cara foi, né, perseguido pela mídia, a mãe dele foi perseguida. Nesse caso, sem, né, contra fatos não há argumentos, né? O príncipe Harry estava ansioso para compartilhar. Tá, beleza. Sentado ali, de perto, havia muito a ser desvendado. Senti que era importante perguntar por que os contribuintes deveriam pagar por sua segurança. Por que uma mudança de status não se justificava, visto que ele não era um membro da realeza em atividades? E por que a proteção, caso a caso, o fazia sentir-se em maior risco? E aí, assim, ela fez uma pergunta com 3 perguntas ao mesmo tempo, assim. Daí ele falou: ô, 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 peraí, né? Pô, faz uma pergunta de cada vez. Não tem como responder uma pergunta. Meu Deus. Ai, ai, ai. Bom, é, ele não estava na defensiva nem combativo e queria abordar cada um desses pontos. Foi por isso que ele falou, né? Pô, faça uma pergunta de cada vez, porque eu não vou conseguir responder 3 perguntas, né? De uma vez só. Da mesma forma, era importante dar espaço para ele compartilhar sua perspectiva, porque, independente do que alguém pense sobre o Duque, ele levanta questões interessantes para o público refletir. Ok. Ele perguntou por que algumas pessoas se sentiam confortáveis com ele não ter segurança de alto nível, mas concordavam com a concessão de proteção vitalícias a outros funcionários públicos ao deixar o cargo, independente do risco contra eles.
Tá, só que daí, isso, eu também fiquei assim, pô, mas como assim? Só que depois eu ouvi, né, essas pessoas que eu, pô, considerei muito o que eles falaram, tá, beleza, existe realmente essa proteção vitalícia, mas não é essa proteção que o Harry está pedindo, é algo completamente diferente. O que o Harry pede é tipo inteligência MI5, né? Tipo assim, Scotland Yard, sabe? Tipo aquela coisa assim super ultra mega, James Bond, entendeu? E não, quem trabalha ali, que tem, né, realmente tem algumas pessoas que têm essa proteção mesmo depois que sai do trabalho, mas não exatamente do mesmo jeito que ele está pedindo. Mas enfim, vamos lá. O príncipe Harry também levantou questões sobre o dever de cuidado, visto que ele não pode escapar de quem é, e sobre a segurança nacional. Se algo acontecesse com ele, o filho do rei ou sua família, o que aconteceria? Com o pé batendo frequentemente enquanto falava, ele tem tique, será? Será que ele fica assim balançando o pé? Com o pé batendo frequentemente enquanto falava, ele foi surpreendentemente franco e direto. Sua segurança ou a falta dela era o obstáculo que impedia de uma reconciliação com sua família, disse ele. Se a família real concorda com ele, é outra questão. O Palácio de Buckingham afirmou. Gente, olha só, o Palácio de Buckingham mandou um statement, fez um comunicado depois dessa matéria. Isso me lembra muito depois daquela entrevista que teve da Meghan, do Harry lá com a Oprah. Eles também fizeram um comunicado falando sobre. Gente, é muito raro um comunicado assim nesse formato. Então, assim, o peso daquela entrevista da Oprah é mais ou menos, tá? Só não seria. Só não foi tão bombástico porque a Meghan não estava participando, mas foi também abalou Bangu, assim, sabe? Então vamos lá. Com o pé batendo frequentemente. Tá. O Palácio de Buckingham afirmou: todas essas questões foram examinadas, repetida e meticulosamente pelos tribunais, com a mesma conclusão em todas as ocasiões. O Ministério do Interior, por sua vez, disse estar satisfeito com o julgamento favorável ao governo, acrescentando que o sistema de segurança do Reino Unido é rigoroso e proporcional. Será que foi só isso que o Palácio de Buckingham afirmou? Eu não vi exatamente o statement, full statement, né? Mas ele fala o seguinte, o statement, né? Tipo assim, o que a família real tem a dizer? Tem a dizer que, gente, os tribunais, né, apelação após apelação, deram sempre as mesmas conclusões, né? Contra fatos no argumentos. Pá. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Harry, né? Então tá. O Ministério do Interior é como se fosse assim. Ah, eu não sei, no caso do Brasil, como que seria. Mas é como se fosse. Não sei. com relação ao Brasil, o que poderia fazer? Enfim. A costa central da Califórnia, com suas paisagens deslumbrantes, não é um lugar ruim para se chamar de lar. O problema é que o príncipe Harry tem outra casa, uma da qual ele diz sentir falta, mas na qual não se sente seguro. Oh, dó. Resolver esse problema não tem sido possível nos tribunais. A decisão de sexta-feira deixa o príncipe no glamour e conforto da Califórnia, na esperança de uma mudança de ideia nos palácios de Londres. Então, daí outra coisa, né? Olha, ó, essa foto é dele participando em 2023 da cerimônia de coroação do pai, né? E aí, na entrevista, ele fala que ele só voltou para Londres em questões de funerais ou então para visitar as instituições de caridade dele, as premiações, tudo, sabe? E tribunais. Mas ele não faz menção à coroação do pai dele, porque ele veio, foi relâmpago, assim, inclusive, hoje é aniversário, porque quando ele veio assim, vapt-vupt, ele desceu do aeroporto, foi direto lá pro evento, né, para a cerimônia de coroação, acabou a cerimônia, ele já foi para o aeroporto, voltou para casa e chegou então no dia 6 do 5 para o aniversário do Art. Então, provavelmente ontem foi aniversário de coroação, né? Desculpa, tá, gente? Eu tô realmente off. Eu nem vi o que aconteceu esse final de semana aqui.
E ontem, segunda-feira, foi feriado aqui, né? Bank Holiday. E porque é do dia do trabalho também, mas eu acho que deve ter a ver com a coroação. Ai, que vergonha, né? Mas enfim, vamos lá. Eu ainda vou fazer aqui o meu. Tem que fazer um calendário assim para realmente estar por dentro antes das coisas acontecerem, né? Calma que eu tô me organizando, gente. São só 10 anos de canal, tá? Calma. Vamos lá. É, Decisão da justiça. O príncipe Harry falou à BBC logo após perder sua mais recente ação judicial contra o governo britânico sobre o nível de segurança a que ele tem e sua família direito durante suas visitas no Reino Unido. O Tribunal de Apelação rejeitou o caso. Acho que estão repetindo aqui a matéria, né? Na verdade, deixa eu ver. Sua queixa legal. Eles estão repetindo aqui, tá? Ah, tá. O interessante é aqui essa matéria, o que a jornalista, né, a impressão que ela teve. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre o Harry. Não, não tem. É isso aí mesmo, tá? Bom, gente, é isso, tá? Eu acho que, relembrando aqui, assim, tem algum resumo aqui que eu coloquei dos principais temas abordados, tá? Bom, ele mostrou o desejo de reconciliação, ele diz que perdoa a família, até a Camila, ele diz, eu perdoo a Camila. Tipo, Camila deve estar assim, ai, ai, né? Aí, outra coisa, ele fala sobre a ruptura e falta de diálogo com o pai, o rei Charles, preocupação com a segurança pessoal e impossibilidade de retornar ao Reino Unido com a família. Nossa, parece que ele está banido, né? Tipo assim, pegaram o passaporte dele e ele não pode entrar. Ele pode vir a hora que ele quiser, né? Bom, enfim. Fez uma reflexão, né, sobre ele não fala com todas as letras, mas ele diz assim que a história pode se repetir, no caso, né, que a Diana acabou morrendo, né, por conta de falta de segurança. Eu acredito também que isso possa acontecer, tá? Mas, assim, como é que eu posso dizer assim? É preciso também, que nem a Diana, né? Tava lá, saiu correndo com o carro, por quê? Né? Por que saiu correndo feito doido, assim, tipo assim, ai, fugindo? Tá fugindo do quê? Né? Isso que eu não entendo até hoje, assim, por que eles saíram correndo, fugindo dos paparazzi? Pô, já era, todo mundo já sabia que a mulher tava saindo com o Dodge, entendeu? E aí é sobre isso, será que esses seguranças deles estavam realmente, né, fazendo a coisa certa também, né? Tipo assim, de sair correndo com o carro? Enfim. Reflexões sobre, críticas ao sistema de proteção e a postura da família real. Esperança de superar as feridas e recomeçar relações familiares. Sabe, tipo assim, que preguiça, Harry, sério mesmo. Só que agora eu acho assim, fica muito chato também para a família real, porque qualquer lugar agora, qualquer visita oficial, qualquer coisa, qualquer oportunidade, sempre vai ter algum jornalista ou alguma pessoa sem noção que vai querer levantar a bola sobre o Harry, sobre a Meghan, sobre as crianças, sobre os primos das crianças, assim, e deixar Kate, William, o próprio rei, sabe, sabe, sabe aquele silêncio, como que se fala, assim, sem muita resposta, tal, porque é um caso, assim, de família, causos de família, mas ao mesmo tempo, né, acaba que fica ruim para todo mundo. E no final, o Harry se mostra um bebezão, assim, que, tipo, realmente encara a vida um pouquinho mais adulto, né? Porque tudo bem, acabou. E ai, a vida é preciosa, temos que aproveitar. Eu não sei quanto tempo meu pai tem, não sei o quê. Não. O que você acha disso? Eu quero que você me diga se chegou até aqui. Caraca, 43 minutos. Meu Deus do céu, será que tem alguém aqui ainda? Então, se você estiver aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. É aquela conversa, tá bom? Se gostou, não deixe de dar um joinha no vídeo. E continuamos aqui fazendo os nossos vídeos. E espero que vocês estejam gostando desse novo formato, que é, relembrando aqui, uma conversa e diretaço, tá? Sem edição, sem comercial. Escreve aqui o que você achou e o que. Enfim, tem muita história.
pela frente, com certeza, com certeza. Eu só espero mesmo, de coração, agora eu vou ser bem sincera, que tanto o Harry como a Meghan, assim, eles procurem ajuda profissional e que eles consigam, assim, carregar aquilo, as decisões deles, sabe? Tipo assim, pô, minha decisão é essa. Então, coloca atrás das costas e segue em frente, entendeu? Agora, não, assim, falar, eu quero fazer isso e não, assim, não conseguir lidar com as decisões é muito difícil, né? Isso é bem-vindo à vida adulta, é tomar realmente, é, sabe, a rédea da vida mesmo, tá? Tudo bem, então não vai dar certo aqui com essa família, então vou lá eu fazer o meu caminho. Mas, infelizmente, né, como muitos estão vendo, infelizmente eles não estão conseguindo fazer um novo caminho. Né? Eles estão muito presos ao passado e já faz um tempinho, né? Acho que agora já está na hora. Espero, assim como muitas pessoas esperam também, que eles consigam se encontrar. Acho que também esses primeiros 5 anos foi, né, realmente um terremoto, um tsunami na vida deles. Então, agora, eu acho que já deu para entender onde cada um está, né? E vai ser muita surpresa, vai ser muito assim, realmente. Isso eu não esperava. Que eles voltem a ter contato com a família real. Eu acho pouco provável. Vou ser bem sincera. Eu acho bem pouco provável. Mas apenas o tempo para dizer, tá bom? Um beijo para todo mundo. Espero que você esteja bem dentro do possível. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!